Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e case de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é um oferecimento do BRDE, Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, que há mais de 6 décadas atua como um grande parceiro do crescimento sustentável na nossa região. O BRDE apoia projetos que geram inovação, fortalece o agronegócio, impulsiona indústrias, comércio, cultura e ajuda municípios a se desenvolverem, sempre com crédito inteligente para quem sonha e faz acontecer. Também do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados, com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação, que transformam o Paraná. Certamente são muito bem-vindos, né, estratégias como essa. E também do Biopark, que é um parque tecnológico que une educação, pesquisa e negócios. Criado pelos fundadores da Prate Dona Duzi, é um ambiente para morar, estudar, empreender e inovar. E o Biopark, que é um ecossistema que transforma o futuro. E também da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança, que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti e já peço para você nos seguir em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o nosso episódio de hoje são sustentabilidade e impacto global. E para falar sobre isso, recebemos Carlos Alberto Tavares Ferreira, fundador e CEO da Carbon Zero, uma das principais referências em descarbonização e programas socioambientais na América Latina. Carlos é fundador da Fundação Tavares Ferreira, criador do CAPES, centro que certifica projetos socioambientais, e idealizador do programa Corredores de Água Boa. Hoje, presente em 8 países africanos, há 27 anos também dirige a Reserva Natural Nascentes do rio Assungui, responsável por proteger as fontes do rio, que abastece milhões de pessoas em São Paulo. Atua globalmente como coordenador da Global Sustainable Futures Network e é membro do WRI e da Câmara de Comércio Internacional em Paris, contribuindo para práticas de ESG e governança ambiental. Uma trajetória de inovação e propósito, dedicada a transformar realidades ambientais e sociais. Seja muito bem-vindo, Carlos Alberto Tavares Ferreira, no programa Quebrando a Lâmpada. Você que tem várias iniciativas que visam melhorar esse mundo que a gente vive. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Poxa, muito obrigado, Gilles, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você, com toda a sua audiência. E a ideia é realmente a gente poder compartilhar o máximo possível, com mais pessoas possível, ideias possíveis que você pode começar na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, à sua volta, fazer a diferença. Eu acho que a gente está precisando hoje de ousadia das pessoas, né? Sair da caixinha, não fazer o mesmo e realmente ser diferente dentro de um contexto que pode se beneficiar a todos. Às vezes as pessoas pensam em fazer o ótimo, mas nem o bom acaba saindo, né? Pensa grande, mas não dá o primeiro passo. Uma primeira mensagem muito boa sua já. Dá o primeiro passo, começa em casa. Começa ali, sabe, no mínimo produto viável, né? Depois vai ampliando. Mas, ô Carlos, como é que era na infância, né? Tinha já esse olhar, tinha essa visibilidade. Fala desse momento da tua infância, da tua adolescência. E essas questões ligadas à questão ambiental, ligadas à questão do empreendedorismo. E o ponto de virada que, de repente, te direcionou para essa jornada vencedora. Foi interessante, até agradeço você por comentar isso. Geralmente eu não comento muito como é que foi a infância,
de uma família de agricultores. Meu pai, por exemplo, era agricultor lá no interior do Paraná, até hoje está com 92 anos. A minha mãe também. Olha só. Tuneiras do Oeste, entre Cianorte e Umuarama, área de Arenito, Caiuá, Terra Roxa, Pé Vermelho. E lá a gente, você vê, uma família de mais 2 irmãos, somos em 5, e meu pai sempre foi comerciante também. Só que um dia eu vi uma coisa interessante. 18 de junho de 1975, 7h30 da manhã, a gente se preparando para ir para a escola. Meu pai chegou cedo, tinha ido para o sítio, estava frio, muito frio. Ele chegou e não conseguia conversar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. O que aconteceu, pai? Perdemos tudo. 150 mil pés de café tinha torrado. Aquela geada negra de 75 que mudou o eixo do estado do Paraná e do país. Uma geada que aconteceu em 1975. Em uma propriedade onde tinham de 6 alqueires na época, que tinham 3, 4 famílias, hoje, pra você ter ideia, 3, 4 famílias que cultivavam café, eles plantavam, eles colhiam, e era muita gente. Uma cidade como Tuneiras do Oeste, que hoje tem 12 mil habitantes, tinha 65 mil habitantes. Em 1975, o êxodo depois da geada de 75 mudou todo o estado. Uns foram para o Nordeste, outros foram para o Norte, outros foram para o Sul da Bahia, outros foram para o Mato Grosso, e a gente está vendo hoje as cidades como Sinop, as cidades como Nobres, aquela pujança da agricultura, praticamente 80% saiu do estado do Paraná. Que aqui perderam tudo, e no final das contas, hoje onde era café, hoje é cana-de-açúcar. Então o que mudou isso tudo? Hoje o Paraná tem as 5 maiores cooperativas do país. Mudou tudo. E algumas maiores do mundo, inclusive. Perfeitamente. Então o café foi realmente, houve um pico dele, né? Chegou naquele ponto, quando a geada aconteceu, ela chegou a queimar praticamente 20, 30 centímetros abaixo do solo. Quer dizer que antes, quando geava, eles cortavam e ele brotava. Aquela não tinha como brotar mais. Ela queimou no sol. Então, e nisso a gente, comércio. Aí me casei, no final das contas tive um filho, e eu vi que o meu filho, quando estava com 4 anos, todos os filhos dos amigos, quando saíam, não voltavam mais para estudar. Saíam e não voltavam mais. A ideia era realmente tranquilo, minha casa, meu carro, minha vida tranquila. Eu falei para minha esposa, vamos para Curitiba, 600 quilômetros daqui, vamos começar a nossa vida lá. Nunca tinha pago aluguel na vida. Aí chego aqui em Curitiba, em frente ao Boticário, ali em São José dos Pinhais. Sim. Aluguei um prédio, nem instalação eu tinha, só cheguei, coloquei o restinho do estoque, coloquei lá e comecei a trabalhar. Diferença, lá no interior você compra à vista e vende a prazo. Não recebe, você cresce muito pouco. Aqui você compra a prazo e você vende à vista. Então, em 5 anos eu tinha 5 supermercados. Aí o que aconteceu? Eu, a esposa, aí veio a minha filha, uma família de 4, e eu tive que contratar gerentes. Aí a coisa começou a crescer demais. No final das contas, eu queria uma chácara para descansar. Aí um amigo meu, coronel reformado ele era um coronel reformado do Exército. Eu já estava com 5 lojas, uma inclusive era aqui no Jardim Botânico, na Ildebrando Araújo com a Brasília Tiberê. Eu tinha minha casa em cima. E esse coronel ia passear comigo nas lojas, ia fazer a coleta, pegar cheque, dinheiro, vale refeição, vale alimentação. E ele ficou encantado com os movimentos de uma loja de Piraquara, que eu tinha lá, tinha 2 lojas lá. Ele falou: Carlos, eu tenho uma chácara, você não quer trocar uma loja comigo? Eu falei: quero, que eu estou louco para arrumar uma chácara. No final das contas, fui ver, ele não tinha uma chácara, era uma fazendinha de 115 alqueires em Campo Largo. Bem em frente onde eu tenho essa reserva hoje. Certo. No final das contas, ficaram 4 lojas. Aí, no final das contas, eu já estava cansado, e a minha ideia era plantar pinos e eucalipto e ficar aposentado. Campo Largo é a indústria da louça. Sim, capital da louça. Não? É a capital da louça. Só que dos anos
dos anos 60 até 2009, eles usavam carvão vegetal, carvão de árvores para queima da luz. Então eles compraram toda a floresta da Escarpa devoniana, floresta nativa, para fazer carvão. E fiquei sabendo que eles iam comprar uma em frente à minha. No final das contas, eu fui passear com o cara que ia me comprar a floresta, com meu filho e a minha filha pequenininhos, e em um espaço de 150 metros eu vi 3 animais. Falei, caramba, nunca tinha visto 3 animais em um espaço tão pequeno. Pedi pro cara dar um tempinho, na outra semana a gente conversa. Já estava quase fechado. E ele trocava para mim a floresta ou por pinos, ou eucalipto, ou pasto. Eu podia escolher. No final das contas, meu amigo, falei para ele, olha, não vou negociar com você. Vou deixar a floresta íntegra. Tinha minha casa lá no final das contas. O que aconteceu? Rapidamente, para finalizar, quando eu fiquei sabendo que iam comprar aquela floresta em frente à minha área de 3.000 hectares, tinha pessoas já interessadas em minha rede, negociei de porteira fechada, vendi os 4 supermercados e comprei os 3.000 hectares de floresta. Minha família entrou em pânico. O Carlos ficou louco. Mudou o modelo de negócio. O Carlos ficou louco, comprou uma floresta e deixou os 4 supermercados. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vai chegar um dia que 1 hectare de floresta, um alqueire de floresta vai valer mais ou igual que 1 hectare de milho, de trigo, de pasto ou até de gado. Ele falou, eu quero estar vivo para ver isso. Há 6 anos atrás, que nós inauguramos, há 5 anos atrás que a gente inaugurou o CAP, Centro de Apoio e Pesquisa, que estava até o professor Aldo, ele foi representar o governador Aldo Bona. Isso, ele foi. Aí o meu pai falou, realmente, Carlos, você estava com razão. Então, visionário. E isso aconteceu. Aí, quando a gente começou a cuidar das águas lá, a gente começou a ver que isso poderia ser replicado. Foi onde eu peguei, trabalhei, acompanhei, estagiei 1 ano junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com 2 pessoas lá dentro, que eu queria conhecer como que era a água dentro de Curitiba, como que eles cuidavam dos rios que estavam todos sujos. Sim. Então foi aí que começou a gente tirar a nossa ideia, o nosso propósito de plantar. Hoje a gente já revitalizou quase 700 alqueires de área, com mais de 4 milhões de árvores, muitas parcerias. Hoje nós criamos o CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. Então tem a ver com o CAPES e o Corredor da Água Boa e as parcerias estratégicas. Eu sugiro, a gente está finalizando o primeiro bloco, iniciamos o segundo bloco, explicando essa questão do CAPES, as alianças estratégicas e essa questão do corredor, mas bacana, quer dizer, foi visionário à época, né? Em trocar o supermercado por essa área. Foi até meio loucura. Hoje não, porque hoje, sim, se eu for vender hoje os créditos de carbono e de biodiversidade que tem essa área, eu compro 10 supermercados. Não, justamente. Daqui, entendeu? E aí a gente traz esses números aí no segundo bloco pra gente, que é bem interessante essa questão, tá bom? Tá ok. Não sai daí, porque a nossa conversa está só começando e tem muito mais aí no segundo bloco. Quebrando a Lâmpada, volta já. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias, ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao Quebrando a Lâmpada. No episódio de hoje, estamos conversando com Carlos Alberto Taveras Ferreira.
fundador e CEO da Carbon Zero e uma das principais referências em sustentabilidade e descarbonização na América Latina. Agora voltamos para essa conversa sobre meio ambiente, futuro e o impacto que iniciativas socioambientais inteligentes podem gerar na vida de pessoas e no planeta. Carlos, o CAPES, que é o Centro de Apoio e Pesquisa, ele certifica projetos de compensação socioambiental, né? O que há de inovador nesse modelo, nesse método e nas tecnologias que vocês, enfim, atuam? Perfeitamente. Para responder você, eu preciso voltar atrás. Nós criamos a Carbon Zero, a minha empresa, em 2005. Ela foi homologada em 2009, mas isso foi pouco depois do protocolo de Kyoto, um pouco antes do Acordo de Paris. Então, nós acompanhamos toda a convulsão do mercado de carbono nesses últimos quase 20 anos. Esse ano que foi homologado aqui no Brasil o carbono, e a gente viu que o principal problema que tinham esse mercado era dar a garantia de que aqueles projetos, aqueles créditos eram validados, eram certificados, eles existiam. Para isso, você precisa montar um projeto que vai ficar 30 anos dentro dessa propriedade, certo? Esse era o problema mais sério. Criar um projeto que se adaptasse a todas as certificações de carbono na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica, em qualquer bioma brasileiro. Então, quando a gente criou o CAPES, a gente criou como um laboratório. Em nossa reserva, nós criamos e nós começamos a receber universidades, faculdades, professores, estudantes, pessoas de fora do país, pesquisadores, cientistas. E eu vi a necessidade de criar uma estrutura física para receber esse pessoal. Então hoje nós recebemos hoje uma média de 30, 40 pessoas dentro da área de sustentabilidade por mês. Uhum. Nós pegamos no aeroporto, ou pegamos na rodoviária, levamos para o CAPES, eles tomam café da manhã, almoçam, tomam café à tarde, eles jantam, ficam lá 1, 2 semanas, estudando, fazendo pesquisa, fazendo o trabalho deles de tese, de doutorado, de mestrado, seja o que for, ou também de estudo técnico, estudar uma planta, estudar um fungo, estudar um musgo. E com isso, nós praticamente recebemos esse pessoal, quando eles terminam o serviço deles, eles vão embora, a gente leva de volta, e eles não pagam nada. Nem pelo pernoite, nem pela alimentação, nem pela logística. Quem é que paga isso? Quem é que ajuda a pagar esse custo? Empresas parceiras que querem ter uma conotação ESG na veia, na prática real. Eles disponibilizam um pagamento mensal ou semestral, como ajuda de custo também, e ele recebe um selo, uma certificação de empresa que realmente presta serviços ao meio ambiente. E isso é real. Ele está indiretamente e diretamente ajudando pessoas na sua formação. E isso também descarboniza a empresa, porque dentro nós temos uma estrutura de 3.850 matrizes, que hoje fornecem vários viveiros gratuitamente, tanto no estado como fora do estado. E essas sementes, a gente também faz plantios de árvores para todas essas empresas parceiras, fazendo a descarbonização da emissão do inventário delas. Hoje... é um item essencial, inclusive, para conseguir refinanciamento de dinheiro mais barato. Justamente, porque há um ano, aliás, há quase 3 anos atrás, foi homologado no Senado Federal uma lei que toda empresa no Brasil precisa fazer o seu inventário de emissões, certo? E já está finalizando. Então hoje, praticamente nós temos aqui 1 ano e meio, e as empresas estão desesperadas hoje para fazer esses inventários para saber o que é a sua pegada. Então isso há um desconhecimento. Justamente, né? Então, total desconhecimento. E o CAPES hoje serviu como uma luva. Hoje o CAPES é uma luva para essas empresas terem uma parceria socioambiental direta, para que isso possa ser revertido para eles, tanto na parte de ESG, com o social, com o ambiental, e principalmente na questão da descarbonização da empresa. Então,
por ou árvores plantadas, Sim. ou por adoção de áreas. Foi onde a gente estendeu Para também. equilibrar a conta ali. A né, gente estendeu do também carbono. essa parceria para RPPNs, para ser parceiras nossas nesse sistema, porque muitas RPPNs hoje tem o problema de onde eu vou manter essa reserva com recursos Para próprios. nossa audiência, só a RPPN, só Reserva particular de patrimônio natural, que é para todo sempre. tá bom. Por exemplo, voltando um pouquinho atrás também, em 2013 nós participamos da APAV, Associação dos Protetores de Áreas Verdes, hoje é a Associação Paranaense de Protetores de Áreas Verdes. Em Curitiba, em 2013, nós tínhamos aqui 3 RPPNs, reservas naturais, dentro da cidade, com 13 mil metros quadrados. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Hoje, em 2025, nós temos 64 RPPNs. Hoje, Isso é um bom. você vê, são pequenos remanescentes florestais dentro de uma cidade como Curitiba, que faz dela hoje a capital ecológica. Ela tem esse Porque título. hoje Curitiba é reconhecido por capital ecológica, órgãos porque nós temos hoje o maior número de áreas verdes documentadas e registradas. Imagina só, Gilles, você herdou uma quadra dentro da cidade, por exemplo, 50 por 50 por 50, floresta nativa. O teu vizinho tem uma incorporadora, tem uma imobiliária e ele quer fazer ali uma torre ou várias casas. Ele vai dar para você um preço incrível que você não vai pensar 2 vezes. Mas o que a gente criou lá atrás? Como que a prefeitura pode compensar o dono dessas pequenas propriedades dentro da cidade com pequenos remanescentes de floresta nativa? Negociando o potencial construtivo para elas. De 15 em 15 anos, essas propriedades recebem recursos da prefeitura referente ao potencial construtivo daquela área, certo? E eles podem vender para qualquer incorporadora que está construindo um prédio, um edifício, certo? Então, Tá resguardando X%. Justamente, você entendeu? E com isso está preservando, está melhorando a qualidade de vida, de ar, os benefícios ecossistêmicos de uma pequena floresta com várias pequenas florestas como Curitiba hoje tem, um corredor de biodiversidade que liga praticamente os rios, liga toda a biodiversidade de uma cidade. Então essa é a qualidade. Então olha só, hoje em Curitiba temos 64 RPPNs de 13 mil metros para 865 mil metros quadrados. Nesse caso da CAPES aí, são números bem importantes, até para aproveitar o momento. As empresas da nossa audiência que queiram conhecer, porque é um caminho interessante para trabalhar um tema que tá aí, né? Precisa ser tratado. Como que as pessoas já dão as direções, como as empresas encontram vocês? Hoje pelo LinkedIn mesmo, a gente tem hoje um canal muito grande no LinkedIn, que a gente explica tecnicamente quais os caminhos, o que tem que ser feito. Tem também conta é CAPES mesmo? Não, CAPES, Centro de Apoio e Pesquisa. Ou o e-mail é carbonzerobrasil.com. Esse aí a gente já entra em contato também. Mas hoje em dia, o que a gente quer dizer é o seguinte, a possibilidade hoje, nós criamos hoje uma metodologia que nós podemos, hoje o CAPES, nós estamos fazendo agora um CAPES em Niterói, nós estamos fazendo um CAPES também hoje praticamente a 30 quilômetros de Floripa, e nós tivemos agora o mês passado lá no Rio, apresentando esse CAPES a convite da Firjan, a Federação das Indústrias. A gente fez até uma palestra lá sobre isso, e esse CAPES ele vai ter um diferencial, lá vai ser o CAPES 60+. Além do trabalho que a gente já faz ecossistêmico para as empresas, nós vamos abrir para outra modalidade. Nós levantamos que no Rio de Janeiro hoje tem praticamente 2,5 milhões de aposentados que ficam praticamente a semana inteira dentro das suas casas. É importante. 1, 2 vezes por semana vai passar um ônibus, pegar esse aposentado, ele vai ficar um dia inteiro lá no CAPES,
um dia lúdico. Ele vai plantar, ele vai colher uma verdura, ele vai passear por uma trilha. Então, essa é a ideia. E quem é que vai dar a contrapartida para que isso aconteça? Empresas ligadas a medicamentos, certo? Uma Medley, uma MS, e outras, ou redes de farmácias também, que tem as pessoas que fazem o consumo contínuo, querem dar uma contrapartida e às vezes não tem como. Então a gente está pensando em fazer isso, inclusive no Cantareira, em São Paulo também, a 10 quilômetros de Guarulhos, a gente também já tem uma estrutura lá, iniciando, para ter o CAPS Cantareira também com essa mesma modalidade. Fantástico isso é importante, né? A expectativa de vida está aumentando e realmente esse engajamento do 60+, é bem importante. Para a gente aproveitar e falar de mais um assunto agora no final desse bloco, o programa Corredores de Água Boa, que parece que além de estar no Brasil, está em outros países africanos, e a conexão aí com o CAPS. Fala um pouquinho disso para a gente em seguida finalizar o bloco. O que acontece? Nós criamos um programa que blinda a captação humana dentro das cidades. Por exemplo, semana passada, eu fiz o estudo do rio, a bacia que abastece o Umuarama, a pedido da Cúria Metropolitana lá em Umuarama. Aí aconteceu o quê? Nós apresentamos esse estudo, quantas nascentes, qual o tamanho da área, onde fica, por exemplo, a área onde eles têm ali a parte onde eles coletam o lixo, que a gente identificou que fica quase 50 metros, onde eles têm um manancial hídrico, o que pode dar contaminação. E a gente tem ali um programa, que é o programa Corredores de Água Boa, que ele cabe de 8 a 21 projetos. Esses 8 a 21 projetos, a gente está falando o seguinte, primeiro a blindagem do manancial. Nós fazemos a medição via satélite e por drone, qual o impacto, o tamanho dessa área que a gente tem que blindar. 50 metros margem direita, 50 metros margem esquerda. Certo. Onde tiver nascente, a gente blinda a nascente 50 metros, também até o rio que capta. Quando a gente blinda isso com cerca de 6 fios de arame, praticamente você não deixa mais o gado, não tem mais nada que possa pisotear a nascente ou contaminar o rio. Essa diferença nós vamos reflorestar, certo? Com árvores nativas, de preferência, a gente hoje está colocando muitas nativas frutíferas para ter um corredor de biodiversidade também à volta. Todos os proprietários, por exemplo, que têm 1, 2, 3 nascentes, eles vão ser contemplados como produtores de água. A gente vai fazer a medição antes da coleta final e depois que tiver blindado, para mostrar o quanto aumentou a produção de água. Então, por exemplo, a gente faz uma parceria com a Sanepar, que 2 a 3% do valor que a empresa recebe daquele município, ela destina para aquele fundo que está administrando aquela bacia, para pagamento de serviço ambiental para aquele proprietário que fechou seu fundo de vale, certo? Todas aquelas propriedades em volta, nós blindamos e eles vão ser compensados também com fossa séptica, uma fossa ecológica de pneus e bananeiras, ou aquele padrão da Embrapa, para não mais contaminar o solo. É um pacote socioambiental. Você vê que ali também são processos de agroecologia, estudos técnicos em parceria com universidades e faculdades, que esse pessoal vai ser blindado. A gente fez isso com Cascavel também, bacana. Fez no Rio de Janeiro, certo? E várias outras cidades. Se a gente puder, a gente está finalizando esse bloco, vou iniciar o terceiro bloco com esses cases e já trazendo à tona essa questão, né, da importância, né, do processo de descarbonização, a questão da legislação, a exigência aí internacional até, a questão, né, de cases que a Carbon Zero, na sua liderança, já implementou até hoje, tá bom? Iniciamos o terceiro bloco trazendo essa lição aprendida. Já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí, o Quebrando a Lâmpada volta já. É bom saber que nos momentos que mais precisamos temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado.
Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo Carlos Alberto Tavares Ferreira, fundador e CEO da Carbon Zero, um dos grandes nomes da sustentabilidade, descarbonização e projetos socioambientais na América Latina. Carlos, então, essa questão dos desafios do ESG, essa questão, quer dizer, quando você fala em descarbonização, tem muito mito envolvido, né? Fala um pouquinho desses mitos, da importância da descarbonização, das políticas públicas nacionais e internacionais, ou seja, traz já alguns insights e, inclusive, os cases que vocês veem, cases implementados já, ou seja, sobre um tema tão relevante. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, mas é importante a gente também falar sobre o que é o crédito de carbono nesse caso. Uhum. Imagina só, Gilles. Você recebe de herança uma propriedade no interior da Amazônia. Você nunca foi lá. 80 mil hectares íntegros. Perfeito. Eu pego a minha equipe, você liga para mim, Carlos, eu quero fazer uma certificação de carbono na minha área. Fazer um estudo técnico. O que eu tenho lá? Eu vou pegar uma equipe aqui de 10, 15 pessoas, equipamento, um voo até São Paulo, outro de São Paulo até Manaus. Eles saem do aeroporto, pegam um barco, 10 dias subindo o rio, depois saem do barco, pegam uma voadeira, mais 5, 6 dias subindo aqueles pequenos riachos até chegar num certo ponto. Desce todo mundo. Fazem uma trilha de pelo menos uma semana no meio do mato, fazendo trilha porque não tem estrada para chegar na tua propriedade. Chegou lá, eles vão montar o acampamento, vão ficar lá pelo menos 2 a 3 anos fazendo o inventário da tua área. Todo o inventário. E enquanto isso eu estou fazendo já um inventário da tua documentação, se está tudo em ordem. Depois de 3 anos, 2 anos e meio, esse pessoal me traz todas essas informações. Olha o gasto disso, da sua área. Nós montamos o processo. Antes você precisava levar numa certificadora, hoje você leva direto na UNFCCC, certo? Já para tirar o problema hoje da má gestão, da má certificação, que a gente teve muitos problemas com grandes empresas de certificação hoje internacionais, que realmente arranharam o mercado nacional e até o internacional. Então, imagina só essa logística toda. Você monta tudo, chega na UNFCCC, você vai apresentar o projeto, eles te olham para você, incrível, o trabalho está lindo, mas a sua área não tem adicionalidade. Como assim? Olha só, 3 anos, fazendo aquele gasto todo, fazendo aquele estudo todo, documentação incrível. A tua área está tão íntegra, que é o planeta falando salve a Amazônia, só que a tua área ela não tem adicionalidade para certificação de crédito de carbono. Porque não tem nada. Por exemplo, não tem na parte de cima não tem nenhuma mineradora clandestina, na parte de baixo não tem ninguém grilando madeira, ou não tem nenhuma estrada que está passando ali, que tem uma cidade próxima, que vai pressionar a sua área para que ela possa ser elegível para certificação de carbono. E aí, como eu participei 2 anos antes da COP de biodiversidade no Canadá, nós entendemos que uma área como essa, por exemplo, e tem outro detalhe, nessa área, na Amazônia, você pode desmatar 20% da sua propriedade, 80% fica como reserva legal. Se você tiver o licenciamento para que você possa desmatar os 20% e não desmatou, a sua área também é elegível para crédito de carbono. Nesse caso, nenhuma nem outra. Aí aí acontece o seguinte, a gente tem que ir lá, colocar câmeras fotográficas ou câmeras para estudar a biodiversidade local, para saber que animal que está em perigo de extinção, para que a gente possa levantar um projeto para que isso possa dar rentabilidade àquele projeto. Para não perder aqueles 3 anos de investimento lá atrás. E aí anda de um lado, anda do outro, você vai estacionar de barco lá, eles ancoram o barco em uma casinha no meio do rio, assim, bem na margem tem lá o cara que serve um arroz, um feijão e uma carne. Aí eu estava achando que era carne de jacaré, jacaré não, isso é tracajá. O que é tracajá? Aí mostrou, é tartaruga desse tamanho.
Mas ele falou, mas quase não tem mais. A gente quase não está encontrando mais, porque ou o pessoal de Belém está levando quase tudo para o ver o peso, ou o pessoal está levando para Manaus, para consumir em Manaus, virou um comércio, e o tracajá, a tartaruga, praticamente está entrando em extinção. Aí veio a semente. Imagina só, nós temos um projeto lindíssimo no sul da Bahia, que é o Projeto Tamar. Tá? Sim. O Projeto Tamar, eles pegam as tartarugas, eles incubam os ovos e liberam as tartarugas pequenininhas para o oceano. Não poderia ser feito isso lá diretamente? Quando a gente fez esse projeto com o CAPES, nesse padrão, de zero de crédito, foi para $35 um crédito. Em função desse contexto. Você entendeu? Então é mais ou menos isso o que certifica. Hoje eu não preciso mais ficar 3 anos, Gilles. Hoje nós temos equipamentos, 4, 5 plataformas via satélite, que eu faço hoje em 72 horas, qualquer área, em qualquer lugar do planeta. Nós conseguimos fazer em 72 horas, com mais de 100 informações adicionais e com uma qualidade impecável. E um nível de confiabilidade muito alto, né? Perfeitamente. A gente consegue levantar, inclusive, a biomassa acima do solo, a biomassa abaixo do solo, o carbono orgânico, até a profundidade do lençol freático. A gente consegue levantar o pH da terra, a acidez da terra, quantas pessoas que estão dentro daquela área, num buffer de 10, 50 quilômetros, e assim por diante. Então, é muita informação. E isso a gente consegue informações de 1985 até 2024. Então, hoje nós conseguimos fazer um histórico de como era a propriedade. Você consegue estudar o passado também. Perfeitamente. A gente consegue apresentar tecnicamente um inventário de como essa propriedade era há 30 anos atrás, 40 anos atrás e como ela é hoje. E esse estudo, né, seja bem-vindo à tecnologia, ou seja, não tem como avançar, evoluir, ser mais produtivo, mais efetivo, mais eficiente, mais eficaz, sem a tecnologia. Hoje no espaço são 12 mil satélites, né? 50%, né, é do Musk, né? E aí tem as outras, né, os outros players. Ou seja, é importante essa questão. Tu esteve na última COP também, né? Quer dizer, essa pauta estava lá certamente. Porque já que tu comentou da COP do Canadá, a última COP, né, que foi no Brasil, tu esteve, né? Enfim, como é que foi isso? Como é que quais as pautas avançaram, não avançaram? Traz um pouquinho esse resumo para nós. É interessante porque e as tuas preocupações, né, do que não avançou, do que, enfim. Pela Câmara de Comércio Internacional, a gente sempre participa via online, e aí eles fazem questão que esteja presencial. Mas eu vou dizer uma coisa, eu acho que não há necessidade de uma COP presencial. Eu acho que hoje com a tecnologia... agradece, né? Perfeitamente. Então eu acho que é importante, você pode ter uma reunião entre líderes que vão resolver, depois assinar os documentos presencialmente. Mas eu acho totalmente desnecessário, hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, cada um, ou no seu celular, em qualquer lugar que você tenha um sinal, você pode hoje atender uma chamada via satélite com muita qualidade. E você pode apresentar, às vezes, um projeto, um programa, com a mesma fidelidade e sem o estresse que é estar em um local como esse, ou com muito calor, ou com muito frio, ou com falta de acomodação, ou com uma logística péssima, ou com uma... Então é muito triste você ver uma estrutura dessa toda montada durante vários anos e simplesmente ela vai ser desmontada agora. Foram 6 bilhões. Não é sustentável. Então não existiu sustentabilidade ali. Não dá para discutir sustentabilidade num projeto não sustentável. Eu fiz questão, inclusive, de dar a volta por trás e ver o que estava mantendo a geração de energia. 160 geradores a diesel. Era uma fumaceira, você não conseguia respirar, porque o calor era muito forte. Então a tua volta ali praticamente fica impregnado. O chão cheio de óleo diesel com água. E esse óleo diesel vai direto para o córrego. Então a COP ela não foi bem-vinda para a própria natureza nesse caso. Eu acho que o impacto que aconteceu ali, os resultados não foram os esperados. O acidente que aconteceu agora no final, foi um acidente, mas isso foi inadmissível
pelo padrão hoje que a própria ONU tem, a gente está falando da primeira COP, que hoje um país recebe uma notificação da ONU para que algo não está certo, precisa ser revisto. Sim. E 2, 3 dias depois acontece um acidente como aquele. Não, é uma reflexão muito importante que tu traz. Tem mais 2 questões que eu queria, no bojo do que a gente está discutindo. A primeira, o ESG ele tem muita crítica ainda, ou seja, tem o grau de maturidade no Brasil, pelos estudos, mostra que é muito baixo ainda, seja dos governos, das empresas. Na tua opinião, como separar o discurso do real impacto ambiental? Quer dizer, essa é tênue, né? Ou seja, tem essa importância, mas a gente vê debates muito fortes em relação a isso, com olhares diferentes. Eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação. O que é ESG, o que é sustentabilidade? Não são iguais. Hoje, o que a gente está vendo hoje, empresas comprando latas de tinta verde, é uma metáfora, tá? Hoje estão pintando as logomarcas de verde, uma coisa que não é nada verde. E a gente está falando o seguinte, não é você ter a oportunidade de pagar para poluir. Você tem que ter hoje, por exemplo, o que é o ESG? Environmental, que é o meio ambiente, o social e a governança. Eu colocaria a seguinte maneira, eu colocaria GSA. Por quê? Porque a governança é o alicerce, Concordo é a contigo. estrutura, é a base de tudo. Sem governança você não tem empresa, não tem seriedade, não tem uma responsabilidade que vai gerir isso tudo. O social são as paredes, são as colunas, são as pessoas nessa empresa que vão ser montadas em cima dessa governança. O ambiental é o guarda-chuva, é a cobertura, é o que vai dar qualidade às ações que a governança e o social vão gerir para que tudo que possa sair dali saia com qualidade, com rastreabilidade e principalmente com responsabilidade socioambiental. Carlos, muito importante, gostei muito dessa analogia, eu assino embaixo. A gente está finalizando esse bloco, vamos iniciar o último bloco, retomando esse assunto e falando do painel, um painel de mudanças climáticas, né, que você fomentou e lidera aqui no Paraná também, tá bom? Perfeitamente. Fica por aí que para o nosso próximo e último bloco, Quebrando a Lâmpada, volta já. A Brose, empresa do setor automotivo, viu no BRD Labs a oportunidade de automatizar a orçamentação de vendas. A solução desenvolvida junto a uma startup trouxe rapidez e precisão para processos comerciais. A parceria reforçou a importância da integração entre equipes técnicas e tecnológicas dentro das empresas. Então nós tínhamos as conversas com as startups e a troca com o pessoal do BRDE, com o pessoal da PUC, do Hot Milk, nos ajudou a fazer as perguntas certas. Então, às vezes nós estávamos indo para um caminho que não fazia sentido com a startup. Então o pessoal trazia a gente, talvez você devesse analisar esses critérios, fazer essas perguntas, e isso nos permitiu sermos mais assertivos, né? Entender o problema, entender qual é o melhor caminho, as melhores soluções. O crescimento que previmos 8 anos atrás já é realidade hoje. Com a rápida evolução das áreas educacionais, empresariais e residenciais do Bioparque, a vida pulsa vinda de toda a região. Por isso, o melhor momento para investir no Bioparque continua sendo o agora. Venha fazer parte desse grande ecossistema Bioparque. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre futuro. Carlos, a gente finalizou ali, enfim, gostei da analogia que tu fez. Governança. Sem governança, a coisa não acontece. E aí na governança você vai ter toda a gestão dos tempos, PMI, né? PMI, PMBOK, ou seja, organização, métricas, né? Seja com OKR, com KPIs, não sei. Tem que medir. Se não medir, não sei para que lado estou indo. E você também, né, criou um painel, né, da questão de mudanças climáticas. Fala um pouquinho disso também,
porque é uma entrega importante. Enfim, se puder falar aí das entregas concretas e como é que funciona tudo. Interessante. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso e voltar um pouco atrás, lá em 2017, 2018. Eu comecei a participar com a WRI de Londres e com essa governança também em relação à Câmara de Comércio Internacional, e eu vi a importância da adaptação lá atrás, que a gente está ouvindo muito hoje falar, né? A gente está vendo que o clima está mudando, a gente está vendo eventos acontecendo praticamente quase constantemente, eventos catastróficos, que eles chegam, acontecem e simplesmente a gente não vê a preparação dos estados e municípios e de países para receber esses eventos. Então foi onde nós estudamos como que a gente poderia fazer, por exemplo, um projeto alinhado aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente faz parte também desde 2012, 2013, de que forma que a gente poderia fazer isso para as cidades, como adaptação para os estados. Foi onde nós criamos a estrutura do Painel Paranaense de Adaptação e Mudanças Climáticas, que hoje está acontecendo já, com o Painel Africano de Adaptação e Mudanças Climáticas, o Painel Camaronês e vários outros países. O que ele foca? Nós protocolamos na Assembleia Legislativa o seguinte, inclusive a gente apresentou esse painel aqui até a pedido da Secretaria de Meio Ambiente aqui, a SEMA, aqui no estado do Paraná, depois de acontecer eventos, que a gente registrou isso em 2018, me perguntaram, mas para que isso, Carlos? Em 2019 e 2020, Curitiba ficou 2 anos sem água. Tá? E aí? A Sanepar comprou praticamente uma pedreira que tinha água ali há décadas. Tiraram mais de 80 milhões. É um absurdo da água que a Sanepar tirou dessa represa para atender Curitiba e região metropolitana. Não tinha água. Por quê? Todas as represas, todo o manancial que hoje abastece Curitiba e região metropolitana é provindo da Serra do Mar. Por incrível que pareça, uma floresta é incrível, mas se não chove na Serra do Mar, os mananciais de Curitiba e região metropolitana ficam sem água. E aí? O que fazer? Então foi um dos pontos que a gente fez questão de comentar sobre isso, porque nós criamos um modelo que é um aplicativo que 2 pessoas na Secretaria de Meio Ambiente conseguem fazer a gestão de um estado como o Paraná. Nós demos a ideia de colocar 19 cidades-sede, cada cidade-sede dessa com um aplicativo que vai gerir as cidades à sua volta. Toda cidade à sua volta vai ter uma reunião a cada trimestre ou semestre para mostrar o que é os seus problemas de saúde, educação, transporte, meio ambiente. Vão colocar tudo ali. E eles vão levar essas informações nessa cidade-sede. E aí vão ter uma reunião de todos eles e vão colocar naquele aplicativo e já mandar direto para o Estado. Em tempo real, o Estado sabe quais são os problemas identificados regionais com a sua identidade. Esse é um diferencial, porque nós conseguimos 2 pessoas aqui em Curitiba fazer a gestão de todo o estado do Paraná e com métricas para a criação de políticas públicas muito técnicas para cada região dessa. E tem um detalhe, com isso você consegue dinheiro da ONU, e não é dinheiro pouco. A gente está falando que São Paulo fez a mesma coisa. Prioritária, né? Por exemplo, São Paulo, por exemplo, fez igual. Fecharam em uma sala enorme, vários técnicos que começaram a digitar lá e fizeram um monte de documento. Levaram para a ONU para captar 400, 500 milhões. No final das contas, chegou, está tudo muito bem feito. Mas como é que vocês fizeram isso? Cada reunião desses municípios, gera-se uma ata. Você tem uma identidade de como foi feito
aquele estudo, como foi levantado aquelas informações. Lá em São Paulo, não. Aí fecharam a porta na cara dos caras, porque isso aconteceu. No final das contas, aqui no Paraná, a gente mostrou um modelo de sustentabilidade. Inclusive, nós apresentamos no Rio Grande do Sul, um ano antes de acontecer as cheias, nós apresentamos para ter a adaptação. O que é adaptação? É colocar a ciência, colocar as universidades, as faculdades, as pessoas que têm expertise técnica para mostrar de que maneira que pode ser mitigado aquilo com base em ciência. Por isso que Painel Paranaense de Adaptação e Mudanças Climáticas. Trazer gente que entende do negócio, com Perfeitamente. expertise, com experiência. Para ter rastreabilidade e tem uma coisa, para ter também as atas e a transparência de como as informações foram geridas. E o follow-up, né? Tem que fazer o segmento, né? Perfeitamente. Carlos, tem algumas questões ainda, o tempo urge, a gente está finalizando o nosso programa. Como coordenador da Global Sustainable Futures Network, com sede em Londres, o que o mundo está fazendo hoje que o Brasil precisa fazer urgentemente, já que você está nessa liderança também? Quer dizer, o que o mundo tem como boa prática no Brasil? A gente está tendo um problema muito sério em relação aí aos hidrocarbonetos, né? Esse é um problema mais sério, acho que é o mundo inteiro hoje pedindo redução de hidrocarbonetos, e é impossível, porque hoje a própria gestão dos hidrocarbonetos é o que está fazendo a transição para as energias alternativas. Por exemplo, a gente não pode deixar de explorar a nossa margem equatorial, sabendo do que aquilo pode fazer a gestão para todos os estados do norte do país, sabendo que aquilo não tem contaminação. Inclusive tem um artigo no LinkedIn que mostra que o Amazonas já está há mais de 60 anos contaminado. Porque onde ele desemboca, a gente está falando de 170 quilômetros, 200 quilômetros para frente que está sendo feita essa exploração, que vai começar a ser feita. Então, é praticamente quase nulo a questão de contaminação, que essa água volte para trás, que essa água ela possa contaminar ali o nosso mangue, o nosso carbono azul. Já que falou do LinkedIn, para a gente não perder o time, já deixa o LinkedIn do Carlos, né, da Carbon Zero, para as pessoas acompanhar os artigos. Aliás, tem um aí recente que foi muito interessante o título, né? Mas deixa já as direções. Não, perfeito. Carlos Alberto Tavares Ferreira, LinkedIn, acho que é fácil. A referência é a careca. Carlos, qual a tendência em sustentabilidade e descarbonização que você acredita que vai dominar essa próxima década? Enfim, como que tu vê aí tu vê de uma maneira otimista, muita dificuldade ainda, enfim? A gente vê aí muita troca, né? Por exemplo, essa COP aqui, ela foi muita troca. Muitos países que, por exemplo, têm aí a possibilidade de fazer essa mitigação não compareceram. Outros que praticamente, como a Europa, que tem um impacto muito grande, praticamente não tem mais florestas, usam muito carvão, ainda agora com guerra Ucrânia e Rússia, que usavam todo o gás, praticamente estão destruindo, estão tirando cidades que estão lá há 100, 200, 300 anos para poder tirar o carvão debaixo delas. Isso está acontecendo na Alemanha. Então, é um impacto muito sério. Então, a Europa hoje praticamente segurou esse roadmap, que é o mapa, né, que tá acontecendo, que aconteceu lá na COP, até o último minuto, porque eles querem algo em troca, algo em barganha. E falando em barganha, nós estamos falando em um país, que é o Brasil, que tem 67% de florestas nativas ainda. Hoje o Brasil só usa, desses 67%, nós só temos 9% usado pela agricultura e 1,2% para plantio de árvores. O resto, 13%, são pastos degradados que podem ser recompensados, revitalizados, e principalmente nós temos mais pastos nativos, mais 13%. Desses 67%, a gente está falando de 25% hoje, são reservas legais dentro de propriedades rurais, blindadas pelo Código Florestal Brasileiro. É o planeta vendo que o país, como o Brasil, tem uma
quantidade de terra dessa e nós só usamos 9% para ser o maior produtor de grãos do planeta e o maior produtor de proteína do planeta, usando 9% do seu território. Nós somos o celeiro, o supermercado do mundo. Perfeitamente. E nada melhor que fatos para derrubar narrativas, né? Por que o mundo cobra tanto do Brasil, sendo que eles não fazem a parte deles também? Ou seja, tu trouxe alguns fatos aqui, você que é da área e conhece, né? Carlos, a gente está chegando ao final do programa, só tenho a te agradecer. Queria que deixasse uma mensagem final para aquele jovem. A gente direciona e endereça o nosso programa também para as crianças, através dos seus pais, para os jovens. Uma aspas sua, né, para essa área importante, né, socioambiental, que você possa deixar para o futuro empreendedor ou futuro estudante da área ambiental, enfim, uma mensagem tua aí para as pessoas empreenderem nesse assunto tão importante. Eu acho muito importante essa tua deixa agora. Eu queria que todo mundo acessasse o Google e escrevesse lá, calculadora de carbono. Qualquer pessoa, pode ser uma pessoa física, um estudante, até um empresário. Entra lá, é gratuito, você coloca a sua pegada de carbono nessa calculadora e vê o impacto que você está causando como pessoa física ou pessoa jurídica. E aí é o seguinte, não pensa só como verde ou sustentável, não. Seja consciente. As suas ações, elas têm que ser ousadas, mas têm que ser precisas. Porque eu acho que a tua história e o teu legado é só essa oportunidade que você tem. Aproveite bem e com qualidade. Porque a única coisa que nós vamos deixar de verdade é um legado. Carlos, muito obrigado pela tua entrevista, pela tua vinda ao Quebrando a Lâmpada. Parabéns por ter quebrado lâmpadas e transformado ideias em ações concretas que melhoram a vida da sociedade, a vida do planeta. Tá bom? É uma satisfação. Muito obrigado. Um abraço a todos. E assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos ao nosso convidado Carlos Alberto e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, do CREA Paraná, quem fiscaliza cuida, do Biopark, um ecossistema que transforma o futuro, e da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa, quebrando lâmpadas, inovando, transformando ideias em ações concretas e, principalmente, resolvendo problemas. Seja muito feliz e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, e CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.